Aleluia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra. Hoje estaremos entrando no dia 184, onde começaremos um livro tremendo do Antigo Testamento, que é o livro de Jó, onde serão lidos os capítulos 1 e 2. Depois iremos para o Novo Testamento, para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e iremos ler todo o capítulo 4. Tudo bem? Uma leitura curta no dia de hoje, 3 de dezembro de 2025, são 11h30 da manhã, estaremos aqui gravando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agradeço desde já as orações, pegue o seu exemplar sagrado, e lembrando que a leitura sempre é feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Aguardo a todos vocês e vamos lá passar esses minutos diante das Escrituras Sagradas, aprendendo, meditando e principalmente colocando em prática na nossa vida para darmos um bom testemunho como cristãos neste mundo tão pecaminoso, certo? Aguardo vocês. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua Palavra mais uma vez, para iniciarmos aqui, meu Pai, o livro do Antigo Testamento, o livro de Jó, que possamos tirar bons ensinamentos, meditar nas Escrituras e principalmente colocar em prática na nossa vida. Que possamos, meu Senhor, ser usado pelo Teu Santo Espírito. Nos abençoe da leitura em paz. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e que Teu nome seja exaltado esta manhã. Te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, por todos os livramentos, o alimento que Tu já colocou na nossa mesa, pelo que nós temos de vestir, pela nossa congregação, pelo nosso estado, nosso bairro, nosso país, pela liberdade que temos, Pai, de ler as Escrituras Sagradas e de ter um exemplar traduzido no nosso idioma. Muitas nações queriam ter essa oportunidade, Pai, infelizmente não têm, porque vivem em governos opressores que não permitem que nem o nome de Jesus seja pronunciado. Mas estamos aqui, Pai, batalhando nesta leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Já são, meu Senhor, 184 dias que estamos perseverando, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Pai, por tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, começar aqui o livro de Jó. Tem como subtítulo o capítulo 1, a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Capítulo 1, versículo 1 fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás:
Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paiciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 2, tem como subtítulo a adversidade e a cruel aflição de Jó. Versículo 1 fala: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram, cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E, levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Aleluia, glória a Deus. Aqui o começo da aflição do servo Jó. A leitura se encerra aqui, são somente capítulo 1 e capítulo 2. Vamos agora para o Novo Testamento, continuar a leitura do livro, aliás, da carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Primeira carta de Tessalonicenses, hoje iremos ler todo o capítulo 4. Tudo bem?
tem como subtítulo Exortação à Santidade, ao Amor Fraternal e ao Trabalho. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a leitura das Escrituras Sagradas. Pai, nós queremos te agradecer e dizer que o teu nome é maravilhoso, tua presença é tremenda, teu agir é perfeito. Muito obrigado, meu Pai, por esses minutos diante da tua palavra. Duas leituras, Senhor, edificantes, tanto no livro de Jó, como aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Grandes promessas, Senhor, mas o Senhor é Deus poderoso para cumprir. Que estamos esperando, Pai, ansioso a tua vinda. Deus, dá um resto de dia com livramento aos teus servos. Livra de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, tudo bem? Está aqui, ó, dia 184, iniciando Jó, capítulo 1 e 2, leitura concluída, Antigo Testamento, depois Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, certo? Hoje, 3/12/2025. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui gravando mais um dia. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Participem dos trabalhos da sua congregação e não faltem. Ajude seu pastor, orem pelas suas lideranças e orem pelo Brasil. Muito obrigado a todos. Até amanhã.